E aí, tudo bem com você? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre o primeiro ponto do autoconhecimento, que são os nossos valores. Mas você deve estar se perguntando: o que são valores? Valores são características que regem as atitudes da nossa vida, né? Então, todo indivíduo, todo ser humano, toda pessoa, ela possui uma série de valores, uma infinidade deles, tá? A todo momento a gente vai descobrindo novos valores. Só que esses valores, como que eles regem a nossa vida? Tá? A gente possui todos eles, só que alguns em maior e outros em menor escala, mas todo mundo tem todos. Inclusive, não necessariamente em todos os momentos, em todas as nossas ações, a gente vai ter eles na mesma escala. Então, tem situações que a gente vai ter um valor em maior destaque, e em outras situações, às vezes, esse mesmo valor, ele vem um pouquinho mais baixo, ele fala um pouquinho mais baixo com a gente, tá? Mas todo mundo tem todos esses valores. E o porquê que ele é importante? É muito importante a gente conhecer os nossos valores, porque eles ajudam a gente a descobrir aquilo que é importante, aquilo que a gente se sente bem fazendo, aquilo que é natural pra gente, aquilo que a gente tem condições de exercer de uma forma mais brilhante. Você entende? Então, assim, eu trouxe alguns valores aqui para você entender e a gente conversar um pouquinho a respeito deles, colocando é, a, na prática, né? Como que funciona cada um deles. Então, o que eu trouxe? Eu trouxe desafio, estabilidade, fama, liberdade, contribuição e justiça, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o valor desafio. Se você tem o valor desafio um pouquinho mais elevado para você, você tem que buscar uma profissão que te traga desafios diários ou mensais, que te traga metas, né? Ou então, não de bate-pronto, você fala, não, essa profissão de repente não tem. Mas quais são as opções que você pode trabalhar nela? Será que ela tem desafio? De repente, um exemplo, vai, o direito. O direito tem uma série de ramificações. Você pode ser advogado, promotor, juiz, você pode prestar concurso para uma série de cargos. Tem alguma profissão ali que te traz algum desafio? Né? Talvez uma não traga, mas a outra traga. Né? E é com isso que você pode ir trabalhando. De repente, você fala assim, o promotor de justiça, ele tem todo, né, uma desenvoltura aí na sociedade, ele pode buscar trazer as melhorias, fazer as coisas, só que é um funcionário público, né? Então, ele trabalha lá as suas 4 horas diárias, ele trabalha dentro de uma sala. Talvez isso é um pouco preso assim para mim, né? Eu não me sinto tão à vontade com isso. Talvez eu precise sentir mais desafios diários. Então, talvez você pode se identificar um pouco mais com o advogado, porque o advogado ele tem que diariamente sair atrás de clientes, fazer ações para angariar clientes, né, dentro do código de ética que a OAB estabelece. Ele tem as audiências, que cada audiência é de um jeito. Isso também pode ter diferença dependendo da área que ele atua, se é civil, criminal, tributário. Né? Então, dentro de uma mesma área, você pode buscar a ramificação que você se identifica mais. Que se você tem, por exemplo, o valor do desafio, que ele te traga mais desafios diários para que você se sinta mais motivado, mais entregue àquele trabalho, que você saiba que você possa fazer mais por aquelas pessoas que rodeiam pelos seus clientes, né, pela sociedade em geral. Agora vamos falar sobre um outro valor, o valor fama. Aqui. O valor fama é uma coisa que hoje em dia, né, a gente vê crescer muito. Por quê? Porque a gente tem umas profissões novas que têm esse valor bem elevado, como os youtubers, as digital influencers. Né? E se você tem esse valor fama elevado, você trabalhar em frente das câmeras, né, não necessariamente numa televisão, mas aqui na internet, você tem tudo isso daqui resguardado. Se você já é um pouquinho mais tradicional, tem também, por exemplo, jornalismo. O jornalismo tem uma série de ramificações também, mas você tem a opção de trabalhar à frente das câmeras, né? Numa bancada de jornal,
ou então no jornalismo de rua, que você conversa com as pessoas. Mas aí você pode pensar inicialmente, ah não, mas assim, eu não, eu até me identifico, sabe? Mas assim, toda essa fama que traz, né, de conhecer o pessoal famoso, de repente ser convidado para festas importantes, que é muito glamour, é muito luxo. Eu até me identifico, mas assim, não é isso que me faz brilhar, sabe? Que faz meu olho brilhar, que faz eu ter vontade de acordar. Eu queria essa fama toda para que eu seja vista para poder ajudar outras pessoas, né? Então, se eu tenho uma intenção de lutar por causas mais nobres, por lutar por pessoas que estão de repente em alguma desvantagem financeira ou social que a minha, se eu quero lutar por essas pessoas, eu preciso me mostrar, eu preciso do meu valor fama elevado para que eu possa atingir o meu valor contribuição. Está entendendo? Então, se você quer contribuir com mais pessoas, talvez a forma com que você queira fazer isso, você precise ter um pouco mais de visibilidade. Então, você tem que entender que o seu valor fama também é importante, porque ele vai ajudar você a desenvolver isso que você tem. Só voltando aqui um pouquinho, para a gente falar um pouco o outro lado do desafio também. Se você não tem o valor do desafio elevado, talvez você buscar atividades, buscar uma profissão que tenha isso muito em alta, ele pode te prejudicar. Porque você pode se sentir acuado, se sentir mais nervoso, estressado, e isso pode atrapalhar no desenvolvimento do seu trabalho. Tá? Então, é por isso que é importante a gente perceber aquilo que combina ou não combina com a gente. Não é que a gente vai fazer um trabalho ruim, não, não é isso. Porque a gente tem condições de desenvolver uma série de coisas de uma forma muito legal. Só que se você busca alguma coisa que você realmente se identifica, você tem condições de fazer isso com muito mais alegria, com muito mais competência e muito mais planejamento, sabe? Se você vai sempre buscar melhorias, você fala assim, não, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo, né? Você aprendendo a se conhecer, você também vai aprender a reconhecer esses valores nas pessoas. Você vai poder montar uma equipe legal, você vai saber com quem que você pode contar dentro do ambiente de trabalho, né? Você vai saber com quem você pode contar mais para os seus projetos que são importantes. Se você é autônomo, montar a sua equipe, nossa, quem que é bacana para fazer isso, para fazer aquilo, mas por quê? Porque todo mundo tem que estar alinhado aí no mesmo pensamento. Na busca de um curso ou de uma profissão, é muito legal você identificar os valores das pessoas, né? Se elas estão na mesma linha de pensamento com você, se elas estão buscando o mesmo objetivo, você se sente perto de pessoas com os mesmos valores que você se sente mais parte daquilo. Você sente que aquela missão é de todo mundo, que todo mundo tá junto, que todo mundo é uma equipe, que você não tá sozinho nessa. Então é por isso que é importante a gente conhecer um pouquinho sobre os nossos valores, tá? E eu listei aqui 6 valores, mas na verdade existe uma infinidade. E aos pouquinhos aqui, conforme a gente for fazendo os vídeos, a gente vai trabalhando um pouquinho sobre isso. Mas se você tem alguma dúvida, nossa, e será que isso é um valor? Será que isso é importante? Será que isso não é? Conversa comigo, deixa uma mensagem aqui ou manda uma mensagem privada que a gente conversa um pouquinho a respeito. E tem um outro negócio muito legal para saber a respeito dos valores, tá? Aquilo que é um valor para você pode não ser para outra pessoa. E aquilo que é um valor para você e para outra pessoa necessariamente não quer dizer a mesma coisa. O que é liberdade para mim pode não ser liberdade para você. O que é estabilidade para mim pode não ser para você. Então é importante que a gente reconheça os nossos valores, mas que a gente também respeite a visão que a outra pessoa tenha sobre eles. Entendeu? Então vamos fazer assim. Vamos começar a pensar um pouquinho mais sobre a gente, fazer o nosso autoconhecimento, descobrir os nossos valores, identificar os valores das pessoas que estão à nossa volta e ver aquilo que combina para que a gente consiga pensar, visualizar com bastante clareza que tipo de profissão, que tipo de vida profissional que a gente quer levar aí para frente, tá certo?
A gente conversa mais sobre isso num próximo vídeo. Até mais!